Uma vez, sejam todos bem-vindos, no poderoso nome de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você abra a sua Bíblia em Colossenses, amém? Colossenses no capítulo 1, nós vamos começar pelo versículo 9, amém? Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém, amados? Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com a igreja santa do Senhor. Hoje nós não vemos essa preocupação. Você vê que a igreja moderna, ela não se preocupa com as almas, mas se preocupa com as coisas terrenas, com dinheiro, a pessoa fazer voto, dar dízimo, mas ela não se preocupa com o crescimento espiritual da igreja, das ovelhas. E essa é a nossa responsabilidade como pastores, cuidar da alma das pessoas, cuidar para que você venha se preparar para o grande dia do Senhor. Então aqui ele fala o conhecimento de Deus, o conhecimento e entendimento espiritual. Não é o conhecimento de uma faculdade terrena, não é o conhecimento das coisas que a gente aprende aqui na terra. Não, o entendimento espiritual. Porque nós precisamos, amados, entender as coisas espirituais. Nós temos que ser espirituais para que possamos entender as coisas do alto. Amém? Aí no versículo 10 diz assim: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então você vê, conhecendo a Deus, tendo o entendimento espiritual, então podemos agradá-lo, podemos frutificar a nossa vida, podemos então dar frutos. Então é uma responsabilidade de cada cristão de conhecer a Deus. Cada um tem que buscar esse conhecimento próprio, esse conhecimento individual na sua vida. Amém, amados? Então, quando você pega a sua Bíblia e você lê, antes mesmo de você ler, você se arrepende pelos seus pecados e você precisa pedir para o Senhor: Senhor, me dá o entendimento espiritual para que eu venha entender e não querer entender com a carnalidade da minha natureza do pecado, mas com a natureza de Cristo Jesus. Amém, amados? Então, esse conhecimento de Deus, no 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Amém, amados? Então, amados, temos que ser pacientes, porque as coisas passam muito rápido. Mas às vezes acontece tantas coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que nós precisamos ter paciência, saber esperar no Senhor, não querer tomar o lugar de Deus. Porque você vê que a serpente, ela quis introduzir isso na mente do ser humano. Você é igual a Deus. Você é como Deus. Não. Nós, muitas coisas, amados, nós temos que esperar no Senhor. Você vê que Davi, uma certa ocasião, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Tem coisas que nós temos que esperar com muita paciência. Amém? No 12 diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então você vê, o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de herdar o reino de Deus, junto com os santos, amados. Você olha a Bíblia, você observa que os santos do passado, para eles conseguirem isso, muitos foram mortos, jogados na arena com leões,
jogado em cisternas, queimados, vivos, mortos, para eles conseguirem. E nós não, amados. Nós, se você vê, nós conseguimos ser herdeiros de Cristo, herdeiros do reino dos céus, na graça, né? De graça, sem precisar nenhum esforço além daquele que nós conhecemos. Qual é o nosso esforço? Abandonar o pecado, resistir o pecado e adorar a Deus. Amém? Então, você vê que ele nos fez participantes do reino da sua luz. No 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, e em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, que é a chave para entrar no céu, amados. O perdão dos nossos pecados. Porque Deus ama o pecador arrependido. Deus ama o pecador que abandona o pecado. Mas aquele pecador que não abandona o pecado, ele é inimigo de Deus. Amém? Então você vê que nós temos essa maravilhosa graça que chegou até nós, que nós podemos nos arrepender verdadeiramente, e o sangue de Jesus vem sobre a nossa vida, e apaga os nossos pecados. Então recebemos o perdão dos nossos pecados. Amém, amados? Então, diante de tudo isso, amados, qual é o principal conhecimento que nós precisamos ter? Conhecimento de Deus. E nós hoje vamos fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, segundo as Escrituras? Você já pensou nisso? Quem é Jesus? O que Jesus representa para nós? Então agora, no versículo 15, nós vamos ver quem é Jesus. Como que ele é descrito aqui na Bíblia, para que nós venhamos ter mais temor, mais amor. Então no versículo 15 diz assim, ó: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que maravilha, amados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. Amém, amados? Aí no 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, você vê que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra por intermédio do nosso Senhor Jesus. Então aqui nós já vemos que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Amém, amados? Ele é o próprio Deus, na pessoa de Filho. Por isso que tem a Trindade, amados, né? Três, que na verdade é um único Deus. Amém? Então você vê que tudo que você vê e tudo que você não vê. Porque se nós olharmos para o céu, nós vemos as estrelas, vemos as galáxias, com a ajuda de algum equipamento tecnológico. Nós vemos planetas, a Lua, não é verdade? Isso nós vemos, isso é visíveis. Mas acima, nós temos aqui o nosso primeiro céu, é quando você olha para cima. Quando nós saímos da Terra, nós temos o segundo céu, que é o universo. Mas existe um terceiro céu, que é a habitação do Altíssimo. Amém, amados? E nesse terceiro céu existe uma cidade, a Nova Jerusalém Celestial. Existe um reino, um gigantesco, um reino incomparável, onde o Altíssimo, o Deus eterno, Jeová Yahweh, nosso Deus, ele reina, onde existe bilhões e bilhões de anjos e seres celestiais. Isso nós não podemos ver, não é verdade? Isso o Senhor descreve na Bíblia. Nós hoje só podemos imaginar, porém com a nossa mente carnal não temos nem noção do que isso significa. Então, tudo que existe na terra, tudo que você vê,
E tudo que está no céu que você vê e o que você não vê foram criados por intermédio dele. Amém? Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Olha para você ver a soberania do nosso Senhor Jesus. E às vezes, amados, nós fomos ensinados de maneira errada, né? A igreja moderna ensinou os cristãos a tratar Jesus como um irmão caçula, né? Como um homem qualquer, um profeta, mas ele é o próprio Deus. Então nós temos que aprender, amados, ter reverência com o nosso Deus. Amém? Nós temos que aprender que nós muitas vezes temos até mesmo que parar de dizer Jesus, mas Senhor Jesus, Rei Jesus, o poderoso Jesus, porque ele é digno de ser reverenciado, ele é digno de ser chamado de rei, porque ele é rei, ele é digno de ser chamado de Deus, porque ele é Deus, e não fazer como a serpente quer que nós pensamos que ele é apenas nosso irmão caçulo, nosso irmão do meio, o nosso amigo. Não, ele é Senhor, ele é Deus. E nós temos que ter reverência para falar com ele. Amém, amados? É igual tem pessoas que ficam falando, né? Qualquer coisinha falando o sangue de Jesus. Ele não sabe nem o que é o sangue de Jesus e fica falando. Então você vê, não tem temor. Sendo que o sangue de Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem, que nos dá a redenção do pecado, né, amados? É o sangue do próprio Deus que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Amém? Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Amém? Então você vê, o Senhor Jesus, ele é o cabeça, ele é o fundador da igreja, amados. Ele é a soberania. Então, como que a igreja pode querer fazer a sua própria vontade? Como que você vê que as pessoas da igreja moderna pode, por exemplo, contradizer a palavra do Criador, do próprio Deus? Quando o Senhor Jesus esteve aqui na forma humana, ele falou assim: buscai em primeiro lugar as coisas dos céus e a sua justiça, e as demais coisas que vocês necessitais, o vosso Pai que está no céu vos dará. Aí vem a igreja moderna focando nas coisas terrestres, só pensa em carro, casa, dinheiro, só pensa nas coisas daqui da terra, não se preocupa com as coisas do alto. É uma falta de reverência. Não é verdade, amado? Sendo que nós estamos vendo aqui que ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Então, a vontade que tem que ser feita não é minha, não é sua, não é de ninguém, é a vontade dele. Não é verdade? Se ele falou que sem santidade ninguém verá o Senhor, então ninguém vai ver o Senhor. Se ele diz que os imorais, que os idólatras, que os mentirosos, que os adúlteros não vão entrar no reino dos céus, não vão entrar e ponto, acabou. Não adianta a gente querer justificar, querer arrumar uma brecha para entrar, que ele é o cabeça, ele é Deus, vai ser do jeito que ele falou. Amém, amados? E diz assim: o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Por que o primogênito dos mortos? Porque o Senhor Jesus nos prometeu o quê? Ressuscitar a cada um de nós se nós formos antes do arrebatamento. Tanto é que você vê que no dia do arrebatamento a palavra deixa bem claro que aqueles que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Mas antes de qualquer ser humano ser ressuscitado, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Ele morreu, ressuscitou e mostrou que assim será. E você vê que quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele também teve um corpo glorioso. E ele também faz a mesma promessa para nós, que ele nos dará um corpo glorioso, que não vai ser um corpo carnal, um corpo semelhante ao dele. Amém, amados? Então você vê que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então, através do Senhor Jesus, houve um reconciliamento com Deus. O homem, então, pôde novamente a ter a oportunidade
de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Satanás, e a árvore da vida, que é Cristo Jesus. E você vê que hoje continua a mesma oportunidade. Deus, ele te dá a oportunidade para você escolher o que você quer. Amém? É uma liberdade condicionada, ou seja, se você escolher a morte, você morrerá. Mas se você escolher a vida, você viverá eternamente. Amém, amados? Então vamos escolher a vida, não é verdade? Vamos escolher o Senhor Jesus. Aleluia. E ele diz assim: todas as coisas reconciliar-se consigo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então você vê, amados, que a missão do Senhor Jesus, ela foi além do que nós podemos imaginar. Você vê que no céu também houve uma queda. No céu também houve uma rebelião. E quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele reconciliou os homens com Deus e reconciliou também os seres celestiais. Amém? Onde ele determinou, a partir de agora, não haverá mais rebelião no céu. A partir deste momento que Jesus ressuscitou, derramou seu sangue, reconciliou o homem, reconciliou os seres celestiais, os anjos com Deus, então ele falou: agora o pecado não entrará nunca mais no céu. Por isso ele tem sempre esforçado para nos ensinar a buscar a santidade, porque Deus é santo. Nós temos que ser separados para ele, porque caso contrário, amados, nós não entraremos no reino dos céus. Por isso você vê que o Senhor sempre tem batido arrependimento, santidade, arrependimento, santidade. Em toda a Bíblia você vai ver arrependimento, santidade, o Senhor se esforçando para ensinar o homem que agora é reconciliado com Cristo, através de Cristo com Deus, a ser santo, a ser separado do pecado, a abandonar o pecado. Amém? E aqui diz, estabelecendo a paz. Amém, amados? Chega de guerra, chega de discussão, chega de tudo. Então, uma vez que nós somos elevados à santidade, nós temos que viver em paz. Por isso que está lá em Hebreus 12, 14. Viver em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você vê que aqui ele está falando dessa paz. Amém? Ele nos reconciliou para que não venha ter guerra, não venha ter conflito, não venha ter rebelião. Porque o homem que não teme a Deus, o homem sem um arrependimento, ele está em rebelião. Ele está contra Deus, está numa guerra contra Deus. O Senhor Jesus, ele disse assim, uma certa ocasião, ele falou assim: olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem 100 soldados sob o seu comando, e de repente você se desentende com o outro rei, e o rei tem 1000 soldados, qual que seria mais fácil? Você ir pegar os 100 soldados seu e ir contra aquele rei que tem 1000 soldados? Ou não seria mais fácil você se reconciliar com ele? Olha só, então quer dizer, quem somos nós, amados, para comprar uma briga com o Altíssimo, que tem bilhões e bilhões de anos? Ainda que nós resolvêssemos se unir a humanidade inteira contra Deus, o que seria a humanidade contra Deus? Não é verdade? Perderia, não tem nem condições, amados. Então Deus está falando, se você não pode me vencer, se você não pode ser contra mim, então faz as pazes comigo, porque você vai ser vencedor e vai morar comigo no céu. Amém, amados? Então o Senhor é muito precioso, muito maravilhoso, né? No 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos. Olha só para você ver que não tem como fugir da santidade, né, amados? Não tem como fugir. Você vê que a Bíblia toda, você vai lendo, e ela está falando, devemos ser santos, santidade. Então, nós vivíamos em rebelião contra Deus, por quê?
Porque os nossos procedimentos, a gente mentia, a gente não estava nem aí com as coisas, a gente enganava, roubava, adulterava, pecado daqui, pecado dali, e a gente achava que nunca ia ter um juízo sobre a nossa vida. A gente achava que é só eu me arrepender e depois fazer tudo de novo. Não, agora somos reconciliados pela cruz de Cristo. E aqui está dizendo que o Senhor, ele nos reconciliou com seu corpo físico, ou seja, pela morte na cruz. Amém? Mediante a morte na cruz. Então, para apresentá-los diante deles santos. Então, quer dizer, uma vez que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos santos, sem pecados. Amém? Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Por que livre de qualquer acusação? Porque às vezes, amados, nós mudamos o nosso coração. Mudamos a nossa mente através do poder de Deus, do sangue de Jesus. Mas as pessoas não acreditam na gente. E pode ser que amanhã depois alguém possa pegar um passado seu, alguma coisa que você fez, e jogar na sua cara. Mas a palavra diz o quê? Livres de qualquer acusação. Porque se você nasceu de novo, não importa o que você fez no passado. Amém? Se você lembra das iniquidades, das coisas erradas que você fez e você se entristece, se você pudesse voltar, você não faria então porque você se arrependeu. Mesmo que as pessoas não acreditem em você. Mas o importante é que você nasceu de novo. O importante é que não importa a atrocidade que você fez, mas se você se arrependeu, você tem o perdão do Senhor e você está livre dessa acusação, ainda que alguém te jogue na sua cara. Amém? O importante é que você nasceu de novo. E você vai orar por essa pessoa, para que ela nasça de novo também. Amém? Aí diz assim no 23. Desde que continue alicerçados e firmes na fé. Quer dizer, você vê que é condicional. Desde que você permaneça no arrependimento, na santidade, porque é o que nós acabamos de dizer. Não adianta você e eu falar que nós nos arrependemos e chega de hora fazemos tudo de novo. A gente se arrepende da mentira, passa um dia, 2 dias, estamos mentindo de novo. Então ele está falando, desde que continue alicerçados e firmes na fé. Então isso tem que ser verdadeiro, amém? Sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Qual evangelho que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação que as pessoas não se afastassem? O evangelho eterno. Esse evangelho que vocês estão aprendendo. O evangelho que te ensina a se preparar para a eternidade. E qual é o evangelho que o apóstolo Paulo quer que nós façamos bem longe? O evangelho da prosperidade, o evangelho mundano, o evangelho do cajadinho, da chavinha, dos objetos, das idolatrias que estão na igreja moderna. O Senhor quer que nós ficamos bem longe disso, das rosas vermelhas, do sal grosso. Amém? Essa idolatria tem que estar bem longe de nós, amados. O apóstolo Paulo diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai. Por quê? Porque se você for cúmplice naquele grande dia, esses falsos profetas serão lançados no inferno e quem estiver junto vai também. Amém? Então, esse é o alerta. Cuidado, não é todo o evangelho que procede de Deus, porque a serpente, desde o princípio, ela também prega o contrário. Você vê que a serpente falou para Eva, Deus não disse que não é para vocês comer de nenhum fruto do jardim? A mulher falou que não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós não podemos comer apenas de um, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que nós comer, nós morreremos. Mas o que a serpente falou? Morre nada. Pelo contrário, olha para você ver o evangelho da prosperidade, o evangelho da carne sendo pregado pela serpente. Pelo contrário, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a mulher, a partir daquele momento, começou a cobiçar aquele fruto, começou a olhar que ele era agradável,
e começou até que você sabe o que aconteceu. Então, o evangelho falso, o evangelho moderno fala: não, para que santidade? Não precisa. Você é muito radical. Não, hoje nós temos uns tempos modernos. Hoje não, hoje você leva chavinha, cajadinho para casa, rosa vermelha, rosa amarela. Não, tem problema não. Quem falou para você que isso é idolatria? Tem problema não, quer dizer, é o mesmo sistema, é o mesmo demônio, é a mesma serpente tentando confundir a mente das Evas de hoje, dos Adão de hoje, da mesma forma. Amém? E da mesma forma que você vê que lá também Eva e Adão tinham a instrução do Senhor, hoje nós também temos a instrução do Senhor. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado, porque o apóstolo Pedro diz: nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, que vão fazer comércio de vocês e vão introduzir heresias destruidoras. Então nós estamos avisados, amados. Então temos que tomar cuidado. Vamos vigiar. Amém? E vamos permanecer no evangelho eterno, no evangelho da cruz e do sangue. O verdadeiro evangelho prega contra o pecado. O verdadeiro evangelho ensina a se preparar para a vinda do Messias. O verdadeiro evangelho traz o profeta do Senhor pregando: prepara o caminho, porque o Messias está vindo. Amém? E nós temos que estar preparados, porque não sabemos o dia que o Senhor virá, ou o dia que nós também vamos partir dessa terra. Então nós temos que estar preparados, temos que vigiar. Por isso você vê que as instruções que o Senhor Jesus dava quando ele estava aqui era muito séria, e ele falava para o povo: orai e vigiai todo instante. Você vê que aquele homem rico, quando ele estava se preocupando com seus celeiros, e amontoar, e acumular coisas terrenas, e preocupado com a prosperidade dessa terra, e o Senhor Jesus diz: louco, hoje você morrerá. O que você tem preparado para com Deus? Amém? Então, amados, vamos buscar o Senhor, vamos orar, ora na sua casa, leia a Bíblia. Amém? Não deixe de participar dos estudos bíblicos, para que você venha fazer como nós acabamos de ler, ter o conhecimento de Deus. Porque uma vez que você conhece as Escrituras, você não será enganado. Pode vir quem for querer te oferecer o que for, você vai conhecer a verdade, você vai falar: não, não é assim que diz as Escrituras, não é assim que diz Deus. Amém? Aonde que está escrito isso? Quem fez isso? Qual apóstolo que deu esse objeto para você? Ou deu algum objeto na Bíblia? Se não tem na Bíblia, é heresia destruidora. Se não tem na Bíblia, é invenção do homem. Amém, amados? A palavra do Senhor, o Senhor Jesus manifestou esse mundo para quê? Para que nós viéssemos a ser perdoados dos nossos pecados e ser reconciliados com Deus. Amém? Então, amados, vamos vigiar, vamos orar, para que naquele grande dia nós venhamos subir nos ares com o Senhor. Amém, amados? Deus abençoe a todos.